O que todos temiam acontecer acaba de acontecer no gráfico do BTC. Padrão Cruz da Morte acabou de ser ativado. Você está vivendo hoje o primeiro dia oficial de um padrão Cruz da Morte no gráfico do BTC. Este padrão costuma marcar o final do ciclo de alta e o início de um ciclo de baixa, só que de maneira antecipada, ele vem e traz as suas caras antes de fevereiro de 2026, que é o tempo previsto com base nos históricos de Harvey para acontecer esse padrão de baixa. E dessa vez acontece de maneira antecipada. Vamos entender o porquê e o que dá para esperar daqui para frente. O que você acha que dá para esperar o bruxo? E agora vai lascar tudo, será? Vamos ver. Vamos ver se realmente este indicador desta vez vai ter um impacto, porque vocês vão ver muitas pessoas falando daqui para frente do padrão Cruz da Morte no gráfico do BTC. O que é esse padrão? Esse padrão é quando a média de 50 períodos desce abaixo da média de 200 períodos. E isso significa um início de um novo ciclo de baixa. E na maioria das vezes um grande ciclo de baixa. Primeiramente vamos voltar ao passado, lá para 2021, galera, e ver se realmente aconteceu o final do ciclo de alta quando apareceu este padrão de Cruz da Morte aqui no ano de 2025. De 2021, desculpa. Olha, veja bem que interessante. Aqui a gente está em janeiro, fevereiro de 2022, que é o ano par. Então, ano que vem seria o ano que representaria esse janeiro de 2022. E a gente consegue ver que iniciou-se, então, realmente a Cruz da Morte em janeiro de 2022, galera, e trouxe o bear market, né? Quando iniciou aqui, o BTC estava aí na faixa dos 50k e olha só o que aconteceu depois, né? Então, iniciou realmente o bear market depois da Cruz da Morte. A Golden Cross, que seria o inverso, quando a média de 50 períodos cruza para cima de 200, marca um novo período de alta, né? E vocês podem ver aqui que realmente foi isso que aconteceu, ó. A gente está vivendo esse ciclo de alta porque aconteceu a Golden Cross. E agora, infelizmente, estamos vivendo a Cruz da Morte. Bom, este aqui é o padrão pessimista. Agora vamos para as partes boas da situação atual do BTC. A gente tem uma queda acumulada atualmente que chega ali a 33%. Vocês vão conseguir ver aqui, bem na parte superior aqui da seta, aqui, vocês vão conseguir ver a informação. 33,37% de queda desde o início aqui da queda. Tá? Então, isso daqui já está aleatório demais, Sandro, porque veja bem, uma queda que começa em janeiro, né? E esse ano era para ser marcado um ano inteiro como alta. E na verdade não foi isso que aconteceu. Em janeiro já começou a queda. Mas o porquê? O porquê que começou é atípico isso ou isso aí faz parte do processo? Então, a gente vai ter que voltar lá para 2021 para entender como é que foi lá o período de 2021. E aqui em 2021, este daqui é o ano que a gente está vivendo agora, é este ano aqui, ó. E a gente consegue ver que não foi em janeiro, mas em abril, lá em cima, lá vocês conseguem ver, ó, 17 de abril, iniciou um período de queda no ano de alta. Só que este período de queda de 2021, ele foi muito mais além, são 54% de queda, contra 30% no momento atual. Ou seja, este ano, comparado com o ano de correção pós-halving de 2021, a gente ainda está no lucro, porque naquela época foi pior. Então, realmente, pode acontecer. A gente vê aqui um padrão M, né? Deixa eu mostrar para vocês. Ó, o ano de 2020 foi o ano que aconteceu o halving. O ano de 2021 foi o ano pós-halving, onde o Bitcoin superou o topo histórico, aquela coisa toda. Tá? O ano pós-halving. E aí, neste ano de 2021, foi onde aconteceu uma correção muito forte. Para ainda no ano de 2021, que ainda foi o ano pós-halving, acontecer a alta que superou o topo histórico. Então foi nesse mesmo ano, que é o ano pós-halving, que acontece a alta que supera o topo histórico. Foi o ano que trouxe o BTC para uma correção de 54%. E isso é bem semelhante com o que está acontecendo agora. Deixa eu mostrar para vocês aqui que vocês vão entender. Deixa eu até organizar melhor a câmera aqui. Então a gente tem
no ano pós-halving, do halving passado. O halving aconteceu em 2020, o ano pós-halving de 2020, que foi o ano que, depois do ano que se originou o halving, a gente teve durante o ano uma queda de 54%, mas neste mesmo ano a gente superou o topo histórico. A partir de julho, a gente começou uma nova alta que superou o topo histórico do BTC. Neste ano pós-halving, que é o último ano considerado de alta antes do bear market, tá? Então, na situação atual... E outra coisa, aqui a gente também tinha uma cruz da morte ativada. Aconteceu aqui também a cruz da morte. Inclusive, depois que aconteceu a cruz da morte, a gente ainda teve uma queda de mais 15%, 16%. Depois que aconteceu a cruz da morte, ainda tivemos uma queda de 16%. Agora a gente vem para a situação atual. Então, é o ano pós-halving, também estamos no ano pós-halving, afinal de contas o halving aconteceu no ano passado, então estamos no ano pós-halving, e estamos fazendo também a correção. Não é uma correção tão forte como aquela chegou a 54%, desse ano a gente está com 33%. Mas também, infelizmente, também estamos ativando a cruz da morte, desse exato momento. Hoje é o primeiro dia oficial de padrão cruz da morte ativado, tá? Será que a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez em 2021? Esta é a pergunta que fica, porque por enquanto está tudo organizado para acontecer a mesma coisa, né? Em 2021 a gente só começou a subir em julho, e de julho até o final do ano batemos o topo histórico. Será que neste período de bull market que a gente está vivendo vai ser igual ao período de 2021? Que a gente vai ficar em queda até julho para depois sim a gente poder romper as estruturas todas de alta e romper o topo histórico? Então, por enquanto, galera, não há nada que a gente precise se assustar. Por enquanto, apesar de estarmos em um padrão Golden Cross, apesar de estarmos em uma queda forte, por enquanto está exatamente como foi no bull market de 2021. Não mudou nada. A queda do BTC, por enquanto, pode chegar aqui. Tá? Quem trouxe esse padrão, quem elucidou esse padrão foi o Thiagão, um dos nossos suportes. E aí eu olhei a informação que ele trouxe e corroboro muito com a ideia dele, cara. Veja bem, estamos em um canal de alta. Um canal de alta. E neste canal de alta, o suporte é aqui, onde a gente já está chegando. Ó, vamos botar a etiqueta aqui para vocês verem onde é que é exatamente o suporte. Ó. 72.200. Então, enquanto a gente estiver acima de 72.200, está tudo normal, não tem nada que precisa ser preocupado. Tudo está acontecendo aqui de maneira normal. E não esqueçam do que eu falei para vocês. Depois do padrão Golden Cruz da Morte ser ativado em 2021, a gente ainda teve 16% de queda. Agora vamos ver aqui, ó, deixa eu marcar para vocês onde é que aconteceu aqui, ó. Foi no dia de hoje que ativou o padrão Golden Cross, a Cruz da Morte, desculpe, e foi aqui. Então daqui até os 72 teremos uma queda de 10%. Então se a gente chegar em 72, não sei se vai, mas se a gente chegar em 72 é só 10%. Ainda estamos em vantagem, ainda estamos com, como é que eu vou dizer, com fôlego com relação ao pessoal que participou do bull market 2021 e foi resiliente e não desistiu. Ainda assim, estamos com vantagem, estamos com folga, porque foi bem mais difícil para eles. A queda lá foi de 54% e depois da Cruz da Morte ser ativada caiu mais 16%. Por enquanto, a nossa queda é de 34% e depois da Cruz da Morte, se a gente for parar realmente no suporte 72, aí a gente vai ter caído só 10%. Estamos com bastante vantagem sobre aquele povo que foi resiliente e segurou a onda, né? Tá, galera? E o próximo passo, aí não sei se a gente vai chegar lá em cima. Se a gente for chegar lá em cima, a gente estaria falando de uma alta aí para 150k. Não sei se vai tanto. Não sei se vai ter essa alta mesmo. Mas historicamente estamos em alta, cara. E não há nada que se preocupar. É só olhar para o gráfico aí que vocês vão entender. Ah, pessoal. Então é isso, galera. Vamos
ver se realmente esse suporte do 72 vai servir. A expectativa é de mercado forçando a queda até o final dessa semana. A partir de semana que vem, a partir do final de semana, a gente pode ver o mercado mais favorável para alta, tá? E aí vamos ver o quanto o mercado se recupera dessas quedas. Bom, se você ainda não segue a gente aí, não esqueça de seguir. E participe das nossas salas também, né? Tem muita coisa bacana. Semana passada tomamos apenas um stop. Todas as outras operações foram bem sucedidas. E tudo isso acontece dentro das salas do bruxo, tá? Só para você ter uma ideia, olha só o que eu vou falar para você aqui. Nas últimas 4 semanas, e se eu estiver me equivocando, por favor, me corrijam aqui nos comentários os meus clientes que passam de 400. Nas últimas 4 semanas, a gente tomou 2 stop dentro da nossa sala. Em 4 semanas, 2 stop apenas. Né? Teve semana aí, nessas últimas 4 semanas, teve 2 semanas que a gente nem stop tomou. Semana passada a gente tomou 1, semana retrasada tomamos 1 também. Convido você para participar das salas. Eu garanto porque você não vai se arrepender. Você não vai sair mais. Agora, não venha esperando que é um show de operações o dia todo, aquela loucura, toma aqui, não. Aqui a gente opera com bastante responsabilidade. A gente procura compartilhar com a galera aquilo que a gente tem convicção pleníssima que vai dar certo. Por isso que a gente tem um bom nível de assertividade. A gente deve estar com 80% de assertividade, 70%, 80% de assertividade, daí para cima. Por quê? Porque a gente cuida muito, a gente filtra muito o que a gente vai passar. Então os nossos clientes, seguidores, eles sabem que quando cai alguma coisa no grupo é que realmente foi muito bem avaliada aquela circunstância e está favorável para a gente ter resultado. Aí por isso que a galera fatura pra caramba, né? Porque a galera entra mais firme, entra sem medo, e aí os resultados vão vindo. Bom, convido você para participar. Todas as salas são com 3 meses. Você não consegue entrar na sala por 1 mês apenas, são 3 meses, tá? Tem os links aqui, sala 1, sala 2, sala 3. Assista o vídeo de apresentação para entender o que é cada sala. Valeu, galera? Bom, segue aí. Segue no Instagram também, @bitbruxo. Uma boa semana para vocês, bons negócios aí. Não se assustem. O que tem de bom ainda está por vir. Tamo junto.